Antes de tudo, galera, se você gostou da miniatura desse vídeo, saiba que ela foi feita pela Mi Ferreira, do canal Mi TV. Então, se você não conhece esse canal, o link dele tá aí na descrição. Vai lá, se inscreve, é um conteúdo geek que você provavelmente vai gostar. E é isso. Bom, galera, o ano de 2017 está chegando ao fim, então vamos fazer aqui uma retrospectiva do que aconteceu na WWE nesse ano de 2017, né? Um ano que para muitos foi um mau ano na WWE, para outros foi um bom ano, para outros foi mais ou menos. De modo geral, eu acho que esse ano foi melhor que o ano passado, mas também eu acho que ele não foi melhor que 2015 e acho que também não foi melhor que 2014. Eu acho que ele foi melhor apenas que o ano passado em algumas coisas e outras não, outras ele decaiu muito. Mas vamos por partes aqui, né? Lá em janeiro, a gente tava lá com aqueles ângulos relacionados ao título mundial, que tinha AJ Styles e John Cena. Era meio que a conclusão da rivalidade entre os dois pelo título mundial dessa vez, né? Porque o John Cena e o AJ Styles estavam em rivalidade desde que o John Cena tinha feito seu retorno perto do Money in the Bank do ano de 2016. E aí iriam concluir tudo isso no Royal Rumble desse ano. E já tinham tido um grande combate no SummerSlam de 2016 e repetiram um grande combate no Royal Rumble desse ano. E talvez foi até melhor, eu acho que foi até melhor. Teve um desfecho diferente com o John Cena ganhando finalmente do AJ Styles depois de perder várias. Assim, eu gostei, eu achei interessante essa rivalidade deles e esse combate final foi muito bom. Eu coloquei como o melhor combate do ano, não sei vocês, mas eu concordo que tenha sido o melhor combate do ano. Muito interessante mesmo, né? Do lado do título intercontinental, a gente tinha o Dean Ambrose ganhando o título intercontinental nesse período. E só. Aí depois a gente teve também lá no lado do Raw, a gente tinha o título universal lá naquela rivalidade do Kevin Owens com o Roman Reigns, uma rivalidade que eu achei bem fraca, bem chata, bem enjoativa. Aí o Chris Jericho tinha ganhado inclusive o título americano nesse período. E aí então tudo indicava que o Roman Reigns tinha perdido o título americano para ganhar o título universal, mas não foi isso que aconteceu, né? No Royal Rumble eles tiveram um bom combate, pelo menos isso, né? Pelo menos o combate final deles foi interessante, onde o Braun Strowman interferiu e fez o Roman Reigns perder o título, perder a chance de ganhar o título, perdão, e o Kevin Owens seguir como campeão, né? E aí foi engraçado, porque todo mundo achou, nossa, agora já era o Roman Reigns não tem mais o que fazer, a WWE desistiu do Roman Reigns, o Roman Reigns não vai estar no evento principal, o Kevin Owens vai como campeão para o WrestleMania, e aí não foi nada disso. Ele voltou no Royal Rumble naquele mesmo dia como o número 30, foi uma das coisas mais maravilhosas desse ano, porque quando você vê a reação do público, né, entrando no número 30, eu tenho até um vídeo lá mostrando todas as reações do público, tipo, tinha gente esperando vir Finn Balor, tinha gente esperando vir o Samoa Joe, ou a estreia de alguém, né, aí, tipo, até Sting, se eu não me engano, na minha reação que eu gravei, eu pensei no Sting, tipo, pô, pode ser o Sting, vai que o Undertaker, porque o Undertaker naquela hora do combate tava dominando, vai que aparece o Sting, os dois se encaram, lança meio que o primeiro teaser do combate deles pra WrestleMania, que vem sendo especulado, vem sendo pedido pelos fãs. Aconteceu algo assim, aconteceu um teaser sim de um combate que iria acontecer na próxima WrestleMania, mas não foi com o Sting, foi com o Roman Reigns, né? Ele apareceu, foi um negócio maravilhoso, um negócio assim, uma trollagem legal da WWE, porque ela sabia que o público ia reagir daquele jeito, ela sabia muito bem. Foi uma trollagem enorme. Veio o Roman Reigns, encarou lá o Undertaker, eliminou o Undertaker, tudo pra lançar um teaser pra eles lutarem na WrestleMania, mas ao final o Randy Orton venceu o Royal Rumble Match. Foi uma ideia inteligente, porque talvez se o Randy Orton não eliminasse o Roman Reigns por último, talvez o público não se empolgaria tanto com a vitória dele. Mas quando você coloca o Roman Reigns como a outra opção, o público talvez comemorou mais por o Roman não ter vencido do que pelo Randy Orton ter vencido. Foi mais por conta disso, mais pela derrota do Roman do que pela vitória do Orton, né? Então foi meio que algo inteligente ali do público meio que vibrar de alívio. Ah, não foi o Roman Reigns, boa. Que é engraçado isso, né? Desde 2014 o Roman sempre chegando nas finais do Royal Rumble Match, né? Que coisa. Mas enfim, seguiu a vida. O Roman Reigns, muitos disseram, não, agora que ele vai rivalizar com o Undertaker, ele não vai pro evento principal. Ele foi pro evento principal da WrestleMania, mesmo que não valia título. E ganhou do Undertaker, né? Tinha um rumor de que o Roman Reigns iria ser 4 eventos principais seguidos. Isso desde quando ele teve o primeiro dele. Acabou o WrestleMania 31, ele foi evento principal, não ganhou o título, aí saiu o rumor. Mais 3 eventos principais pra ele estão ali meio que sendo planejados, né? Além daquele da WrestleMania 31, que seriam 4 seguidos. Pô, na época eu lembrei lá que
na WrestleMania 31 o público já tinha reclamado. Eu falei, mano, é impossível, ele não vai ficar 4 eventos principais aí, porque se nesse primeiro o público já não gostou, o próximo público vai odiar. E acabou que tava certo essa porcaria, né? Acabou que no ano seguinte ele lutou na 32, na 33 quando o Undertaker não aparecia, mas ele foi o evento principal, e agora já tá certo que ele vai também pra mais um evento principal contra o Lesnar pelo título universal. Então, mano, o rumor tava certo, o rumor de 3 anos atrás tava certo. Quem diria, cara? Quem diria que previu certinho? Roman Reigns, 3 eventos, na verdade, 4 eventos principais seguidos, meu Deus do céu. Ele aposentou o Undertaker. O Undertaker merecia aquele momento da WrestleMania de despedida, né? Ele até saiu de kayfabe pra cumprimentar a família ali dele pela primeira vez. Eu acho que aposentou, eu espero que tenha aposentado, que não tem nem fazer nada mais agora. Chega, termina daquele jeito, mesmo se gostei ou não gostei, encerra assim, termina assim. Eu tô cansado de ver o Undertaker se despedir. Chega de tantas despedidas, termina dessa, no evento principal de WrestleMania. Se ele tivesse se despedido naquela 28, ótimo. Se tivesse se despedido na 29, ótimo. Se tivesse despedido depois de o Lesnar quebrar a streak, ótimo. Se tivesse despedido naquele Survivor Series, sei lá, naquele Hell in a Cell contra o Lesnar, mano. Mas ele vai lá, insiste. Por favor, encerra agora. Já estragaram muita coisa, por mim que possa terminar agora mesmo, né? Mas, enfim. Em relação ao título universal, muita gente pensou que seria o Kevin Owens que continuaria com o título, já que ele bateu o Roman. Na verdade não foi isso, na verdade o Goldberg foi pra roda do título universal e tirou do Kevin Owens, né? Muitos até falaram, pô, mas se o Roman Reigns tivesse pegado o título universal não teria sido tão ruim, né? O Goldberg. Muita gente não gostou dessa ideia, o Kevin Owens foi esquachado, né? E, bom, aí a rivalidade do Kevin Owens foi com o Chris Jericho, que já era esperado, só que com o título americano. Uma rivalidade que foi boa, né? O Chris Jericho babyface, Kevin Owens heel ali. Foi interessante essa rivalidade. Nesse período a gente ainda teve o Samoa Joe fazendo o debut dele, que talvez tenha sido o único do NXT que subiu esse ano pro main roster e conseguiu ali ter alguma relevância. O único, porque todo mundo que subiu pro main roster do NXT esse ano foi assim decepcionante. Todo mundo, sem exceção, não fez nada demais assim, sabe? Nada tão rápido igual o Kevin chegou e fez, igual o Shield chegou e fez. Sei lá, igual os mais recentes aí chegaram, o Finn Balor ano passado. O Samoa Joe foi o único que teve ali uma certa coisinha boa, atacou o Seth Rollins, destruiu, apesar de ter ficado fora da WrestleMania. Aí depois virou desafiante do Lesnar pelo título universal, disputou o título universal de novo. Aí começou ali recentemente essa rivalidade com o Roman Reigns. Então é o único que teve ainda ali um certo sucesso, né? Alguns eventos principais dos shows ali. Foi o único. Bom, mas só também. E como eu falei, nesse período a gente teve lá o Seth Rollins rivalizando com o Triple H, uma rivalidade muito boa, cheia de promos, né? Não teve tanto segmento, teve mais promos porque o Seth Rollins estava vendendo uma lesão no joelho. Um combate deles interessante na WrestleMania. Do lado do SmackDown começou a cair um pouquinho o nível a partir daí, porque aí eles deixaram o título Intercontinental numa rivalidade do Ambrose contra o Baron Corbin, bem fraca, e usaram o Miz ali, que estava fazendo um bom reinado, pra meio que rivalizar ali contra o John Cena e a Nikki Bella, eles se unindo a Maryse, né? Uma rivalidade que foi engraçada, mas só teve graça, e serviu pro John Cena pedir a Nikki Bella em casamento na WrestleMania, tá? O título mundial ficou entre Orton e Bray Wyatt, que a rivalidade deles estava muito boa, mas não parecia ser rivalidade por título, onde teve combates ruins. A rivalidade foi muito boa, uma das melhores que eu já vi, mas o combate foi decepcionante, né? E aí também a gente pode falar do NXT, que a gente teve lá o Nakamura perdendo o título pro Bobby Roode, né? As 2 vezes perdeu o título pro Bobby Roode. E beleza, aí nas semanas seguintes, pós WrestleMania, a gente teve lá os debuts, teve a estreia do Nakamura. E aí, fazendo uma análise geral já do Nakamura no ano, ele basicamente não fez nada demais. Ele ganhou ali do Ziggler, ganhou do Corbin, ganhou do Orton, ganhou do John Cena, ganhou do Kevin Owens, ganhou de outros nomes aí. Mas na hora de disputar algo grande, como foi o título mundial, ele perdeu. Foi as derrotas que ele teve, no Survivor Series ele também perdeu. E é isso. Basicamente é isso, Nakamura, ele está sendo protegido de algumas derrotas, mas algumas recentemente nem tanto. Então até que deixando ele sofrer pinfall, digamos assim, né? Segmentos marcantes do Nakamura, você não lembra de nenhum. Talvez o debut dele, mas foi fraco, foi simplesmente o Ziggler tava falando, foi interrompido pelo Nakamura, que entrou no ringue e só se apresentou e mais nada. E foi isso, basicamente isso. Combate bom. Eu não lembro. Esse ano, combate bom no Nakamura, assim, só aqueles do NXT com o Bobby Roode. No main roster também nada. Então, outra decepção que subiu do NXT.
Ty Dillinger. Ty Dillinger teve um debut legal, chegando no Royal Rumble Match, número 10, beleza, mas o ano em si teve algumas title shots ali pelo título americano e só não conseguiu vencer. Perdeu pra caramba e parece até que vai virar heel agora em 2018 pra rivalizar com o Rusev, né? Que vai virar babyface. Decepção também, subiu do NXT, foi isso. Quem mais que subiu do NXT nesse período? Teve o Bobby Roode que subiu recentemente e também não foi grande coisa. Eu achei assim um ano meio... que é difícil, ele acabou de chegar também, não dá pra avaliar. Ele perdeu algumas coisas, ganhou outras, tá indo disputar o título americano. Eu não vou dizer que foi ruim, só não foi assim o que se esperava talvez do Bobby Roode, até porque foi bem de avulso a subida dele, né? Foi bem rápido assim, ele simplesmente não teve nem a revanche dele pelo título NXT e já subiu. Teve o Elias Samson. O Elias Samson foi uma novidade, né? Foi tipo algo que você não esperava nada, esperava que ia ser um jobber e ele até que foi tratado com certa seriedade, venceu alguns nomes ali até que relevantes. Só que é aquele mid-card, né? Ele não sai do mid-card nem a pau, não vai disputar nada nem a pau. Ele teve uma title shot pelo título continental contra o Reigns e perdeu. Perdeu recentemente pro John Cena. Se ele enfrentar um Seth Rollins, ele perde. Se ele enfrentar um James, ele perde. Se ele enfrentar um Finn Balor, ele perde. Até se ele enfrentar um Jason Jordan, ele perde. Mas outros nomes ali ele costuma vencer com facilidade. Então, pro que se esperava dele, ele até que tá no lucro ultimamente aí. Mas também não pode ser considerado uma subida ótima do NXT, né? Comparada com os outros anos. Foi uma subida meio fraca até. Do lado feminino a gente teve recentemente a subida de algumas divas, que foi... essas sim foram boas. Essas subidas aí que a gente teve do Esquadrão da Riot e o Absolution lá com o pedaço da Paige foi interessante. E já que a gente tá falando de NXT, já vamos pegar pra falar um pouco do NXT, uma retrospectiva geral, que foi um ano assim do NXT meio que diferente do ano passado, né? Porque ano passado teve ali certos troca de título de mão ali entre Nakamura e Joe, né? Durante boa parte do ano ficou entre isso, Nakamura Joe, e depois, antes disso, o Finn Balor tava aquele reinado longo pelo título NXT. Esse ano não, esse ano a gente teve várias trocas de mãos, né? Começamos o ano com o Nakamura, com o título, passou pro Bobby Roode. Do Bobby Roode, ele teve lá a revanche com o Nakamura, teve uma defesa contra o Itami e depois já perdeu pro Drew. O Drew na primeira defesa já perdeu pro Sin Almas, que termina o ano então com o título da NXT. Então tivemos ali o Nakamura, o Bobby Roode, o Drew e o Sin Almas, 4 campeões da NXT. Lembrando que por ano são 4 takeovers. São apenas, aliás, são 5 takeovers ou 4 takeovers. Eu não tô lembrado agora, é verdade, hein? Agora eu fiquei na dúvida, se eu não me engano são 4 takeovers por ano. É isso? Não. São 5? São 4? Eu não lembro. Agora eu fiquei na dúvida, acho que são 5. Sério, agora me deu uma amnésia total, né? Mas enfim, de qualquer maneira, foi um ano assim que a gente teve várias trocas de campeões. Combates legais, combates bons. Eu gostei de Drew contra Bobby Roode, eu gostei de Drew contra Sin Almas. Teve a chegada do Aleister Black também, que foi algo muito forte, foi um ponto forte desse ano, onde ele foi e venceu vários nomes. Teve a estreia do brasileiro na WWE, o César Bononi, né? Ele lutou lá com o próprio Aleister Black, ele venceu o atual campeão Sin Almas, na época que o Sin Almas não era campeão ainda, claro. Teve também a estreia da Tainara Conti, que fez algumas participações ali, até se uniu, digamos assim, ao grupo da Undisputed Era, que também é uma das novidades da NXT esse ano. Chegou lá o grupo do Adam Cole, junto com o Bobby Fish e o Kyle O'Reilly. Foi um ponto legal também, o Zenith se consagrando, os Authors of Pain perdendo a invencibilidade. As tags esse ano foi muito boas na NXT, como sempre vem sendo nesses últimos anos. Lá na época do Revival já era boa, do DIY, aí desfez o DIY, mas mesmo assim manteve um bom nível. Então cada vez mais excelentes ali o NXT esse ano, né? E falando de tags, foi um ano bom para tags também no main roster, né? No SmackDown a gente teve lá o Jimmy J Uso e o New Day sendo meio que os destaques do ano, fazendo excelentes lutas. E agora no finzinho do ano a gente tem o Rusev ainda entrando nessa roda junto com o English, né? O Rusev que não fez um bom ano esse ano, mas nesse fim de ano tá sendo salvo ali com esse negócio de Rusev Day, mesmo que seja algo mais engraçado ali, mais chacota, não seja um Rusev sério como era no passado. É um jeito de que ele encontrou ali de se renovar junto com o English, que também na época, até tempo atrás, era um jobber. Agora estão tentando virar uma das principais tags do SmackDown, quem sabe pega esses títulos aí, né? No Raw também tivemos ótimos combates nas tags, como por exemplo a chegada dos Hard Boys, já foi algo muito bom na WrestleMania, um dos melhores momentos da WrestleMania com certeza. E aí rivalizando com os Cesaro e Sheamus, que já estavam bem ali.
Aí depois Seth Rollins e Sheamus virando tag, fazendo bons combates com o Sheamus até esse fim de ano. O próprio Jordan vindo agora ali, né? E vindo com o Seth Rollins fazendo ali essa dupla e virando campeões. O Jordan que foi outro ponto desse ano de 2017, né? Já que ele foi anunciado como filho do Kurt Angle. Claro, tudo isso em kayfabe. E foi algo novidade, foi algo que por muito tempo ficou ali no Raw, né? Essa ideia de que ele era filho do Kurt Angle até hoje tá. No começo ele não queria ser mimado, depois ele fica tentando ser mimado pelo Kurt Angle. O Kurt Angle fica tentando não mimar ele, mas ao mesmo tempo ali com receio de decepcionar o filho que ele não assumiu anteriormente. E ficou muito nessa no Raw, né? Ficou bem construído nessa ideia. Agora vamos falar um pouquinho do título americano, né? Como eu falei agora lá atrás, o Kevin Owens estava com esse título americano, e aí ele perdeu pro Chris Jericho no pay-per-view seguinte, o Chris Jericho perdeu pra ele de novo, ele começou uma rivalidade com o AJ Styles, uma rivalidade que eu sinceramente não gostei, ficou muito abaixo do nível do que se esperava. Combates meio fracos, troca de campeão em live event, aí depois troca de campeão em pay-per-view, aí depois troca de campeão em SmackDown Live. Foi uma gororoba que só o desfecho que foi bom lá no SummerSlam, que colocaram o Shane McMahon. E aí eu achei interessante lá aquele final, o AJ Styles ganhando o título americano, só que ele já perdeu o título americano na sequência, no pay-per-view seguinte, pro Baron Corbin, que já perdeu também no outro pay-per-view, né, no Survivor Series não, porque no Survivor Series não precisou defender, era contra o Miz, disputa de melhor campeão do SmackDown ou do Raw, mas já perdeu no próprio Clash of Champions pro Dolph Ziggler, que já perdeu o título também, porque abandonou e vai passar para um próximo aí que vencer o torneio que está acontecendo no SmackDown. Então o título americano esse ano também foi bastante passado de mãos, né? Roman Reigns, Chris Jericho, Kevin Owens, Chris Jericho, Kevin Owens, AJ Styles, Kevin Owens, AJ Styles, Baron Corbin, Dolph Ziggler e Vago. Então é muitos nomes esse ano seguraram esse cinturão ali, muitas trocas de campeão. Foi o título principal, o título semi-principal do SmackDown, já que o título principal do SmackDown foi o título mundial, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas primeiro vamos falar sobre o título feminino do SmackDown. Eu achei que foi decepcionante, assim, a questão da divisão feminina, não só do SmackDown, não só do Raw, até um pouco do NXT, tirando algumas coisas ali envolvendo a Asuka. Eu acho que esse ano, comparado com o ano de 2015 e 2016, a divisão feminina ficou abaixo do nível esperado, né? Mesmo trazendo algumas novidades ali, como por exemplo o Money in the Bank feminino. Tipo, o ponto alto desse combate eu acho que foi a vitória da Carmella 2 vezes. Mas, assim, tirando isso, foi um combate, assim, ok. Nada espetacular. O reinado dos títulos do SmackDown lá, a gente começou o ano com a Alexa Bliss campeã. Aí a Naomi tinha perdido lá porque tinha lesionado. Aí ganhou na WrestleMania, teve um reinado longo. Eu não gostei desse reinado da Naomi, achei um reinado muito enjoativo. Ela perdeu o título pra Natália, eu também não gostei do reinado da Natália, muito fraco. E agora a Charlotte venceu e não dá pra avaliar exatamente o reinado da Charlotte, porque ela acabou de ganhar. E até agora só ficou rivalizando com a Natália, né, que tava meio chato isso. Mas vamos ver o que tem pra frente aí, agora vai ter o Royal Rumble Match feminino e deve dar uma boa adversária pra Charlotte. A vantagem esse ano é que a gente teve uma Miss Money in the Bank, que foi a Carmella, vai poder ser utilizada no ano que vem, já que ela não usou o Gash esse ano. Foi legal ter isso como novidade. No Raw a gente teve a Charlotte começando o ano como campeã, passou para a Bayley, que teve um reinado assim curto e perdeu já rapidamente para Alexa Bliss, que levou um reinado longo, perdeu uma vez para Sasha Banks, mas recuperou no pay-per-view e segue como campeã. Assim, o reinado dela começou, acho que ruim, o ano tava muito ruim pro divisão feminina do Raw. Aí eu falo que depois do SummerSlam deu uma melhorada, com a Emma fazendo aquela campanha lá de dar uma chance pra Emma. Aí todo mundo lá, todas as divas lá lutaram pelo título feminino no No Mercy. Aí depois disso veio um adversário diferente pra Alexa, que foi a Mickie James. E depois lá teve a novidade da Alexa Bliss enfrentar a Charlotte, a campeã do SmackDown, né? E agora nesse fim de ano vindo aí o grupo Absolution, né? Até agora, ali do Raw, agora que chegou a Asuka principalmente, até agora eu acho que só a Asuka tem uma credibilidade pra tirar esse título da Alexa Bliss. Independente de você gostar da Alexa Bliss ou não, tipo, o tanto de combate que ela já venceu, o tanto de adversário que ela já venceu, tem que ter alguém com muita credibilidade pra tirar esse título dela. E eu acho que quem tem isso é a Asuka. A Paige também, com a ajuda do grupo Absolution. Só seria um pouco estranho porque aí seria Heel contra Heel, mas não é nada impossível de acontecer. Então, eu acho que essas duas opções aí deveriam tirar esse título da Alexa em breve. Mas esse ano eu não gostei tanto. Até deu uma melhorada no fim ali, algumas novidades, mas eu não gostei da divisão feminina esse ano. Diferente da divisão de tags, que eu acho que foi a melhor.
divisão esse ano, o título mundial. O título mundial tava indo bem lá com o John Cena, com o Styles rivalizando. Aí passou pro Orton e pro Bray ali, a rivalidade dos dois, que não parecia ser por título mundial. Aí depois veio o Jinder Mahal e fez o seu longo reinado, né? Ganhou quando ninguém esperava, foi legal ele vencendo, de fato. Até quem não gostava do Mahal achou legal, um jobber vencendo lá o título mundial, meio que inesperado. Mas o reinado dele ficou a desejar, adversários muito repetitivos, né? 3 vezes Randy Orton, depois veio Nakamura mais 2 vezes, então isso enjoou, ficou só essas 2 rivalidades pelo título em muitos meses, né? Deveriam ter diversificado, deveriam ter colocado outras estipulações, não, tipo, foi pro Hell in a Cell, não colocaram a estipulação de Hell in a Cell match, fizeram luta normal. SummerSlam, mesma coisa. Ele sobreviveu ao casting do Baron Corbin, que se tivesse acontecido no SummerSlam, e o John Cena tivesse sido adversário do Mahal no SummerSlam, não no Nakamura, teria sido bem mais interessante, quiseram fazer no simples SmackDown. Então o título mundial também esse ano foi bem fraco. O título universal foi excelente, né? Tipo assim, o que muita gente reclama, inclusive eu também reclamo, é o Brock Lesnar não aparecer em todos os shows. Mas se você for fazer os recortes das participações que ele teve com o título universal, mas dá de 10-0 no reinado do Kevin Owens. De 10-0, foi o melhor reinado do título universal, apesar de também ser um dos poucos que tivemos reinados ainda do título universal. Mas credibilizou demais o cinturão, né? É uma coisa que eu não consigo entender como tem gente que ainda acha que credibilidade é aparição. Tem gente que acha isso, tipo, o Brock Lesnar defendeu contra o Samoa Joe, defendeu contra o Braun Strowman, o Roman Reigns e Samoa Joe em uma noite só, defendeu contra o Braun Strowman, ganhou do atual campeão mundial e vai enfrentar agora o Kane e o Braun Strowman deve vencer também. Então, tipo, ele deixou o título universal num nível hard, onde pra você chegar no título universal já é difícil e pra você vencer é mais difícil ainda, porque tem que bater o Brock Lesnar. Então, colocou o título universal num patamar enorme, Quem ganhar o título dele vai ganhar uma puta de uma credibilidade, vai ser o topo da empresa, né? Que deve ser o Roman Reigns, essa é a ideia da WWE desde o começo. Então é impossível falar que ele não credibilizou o título só porque ele faltou em um Raw ou outro. Tudo bem, é chato isso, mas isso aí não tem nada a ver com credibilidade. Se credibilidade fosse aparição, então o título mundial tá super credibilizado. O título universal no passado foi super credibilizado. Não, não foi. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se você fazer os recortes, o Brock Lesnar elevou muito esse título universal. Era importante, sim, ele fazer um reinado pelo título universal, e eu falava isso desde o começo. Eu não queria que fosse longo, eu queria que acabasse, por exemplo, no No Mercy, já tava bom, suficiente. Mas quiseram prolongar mais ainda, aí eu já não curti tanto. Mas fazer o que? Prolongaram e, consequentemente, mesmo sendo chato, mesmo não concordando, ainda assim continuou credibilizando, porque ele passou pelo Braun Strowman, passou pelo AJ Styles, campeão mundial, e vai passar pelo Kane Braun Strowman provavelmente. Então, tipo, mesmo não querendo que fosse tão longo, mesmo achando que, tipo, já que é pra ele como campeão universal próxima semana, perde e depois recupera. Não fizeram isso, então, beleza. Vai ser algo que vai trazer grandes benefícios depois da próxima WrestleMania. Quando ele perder pro Roman Reigns, o Roman Reigns vai ser o topo ali. E aí quem tirar do Roman Reigns vai ser o cara B10, né? Que tirou do cara que tirou do Brock Lesnar. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Não ficar passando de mão em mão. Então o título universal esse ano eu daria ali uma nota boa. Se não fosse as ausências, teria uma nota maior. Então eu vou dar uma nota 8 pro título universal esse ano. Até porque, além disso, antes do Brock Lesnar pegar o título, tava com o Goldberg, que também é um grande nome com o título, então vai ficar na história Goldberg como campeão universal. Não teve um reinado nem mais do que um mês, mas pelo menos tá lá marcadinho, né? Ó, o Goldberg já segurou esse cinturão, um dos maiores lendários da WWE segurou esse cinturão. Olha que coisa sensacional, né? Tipo, beleza. Então, e antes disso tava com o Kevin Owens, que tava começando a melhorar só nesse ano, mas aí perdeu daquele jeito, né? Título Intercontinental. Ano passado tava muito bom com o Miz, aí passou pro Ambrose, começou a decair. Aí rivalizou com o Corbin, começou a decair. Voltou pro Miz e pronto, voltou a ser bom. Olha só que coisa, como que o Miz é, né? Eu acho que esse ano o Miz carregou o Raw, né? Ano passado ele foi muito útil pro SmackDown. Mandaram ele pro Raw pra ajudar o Raw, que ano passado tava mal. Inclusive, uma coisa que é difícil falar aqui, que tipo, quando você critica o SmackDown, o pessoal fala que você tá sendo fanboy do Raw. E sendo que ano passado eu falava todos os shows que o SmackDown tava bem melhor que o Raw. Fiz até vídeo criticando o Raw e, nossa, os fãs do Raw ficaram com raiva pra caramba. Aí esse ano o Raw tá bem melhor que o SmackDown, não pode falar porque é fanboy do Raw. Tipo, mano, vamos ter coerência, né? Se você critica o Raw, você é chamado de coerente. Agora, se você critica o SmackDown, você é chamado de fanboy. Não dá pra entender. Fanboy do SmackDown, eu já falei. Fanboy do SmackDown é muito vitimista. Quer pagar de underdog, de desacreditado, de humilde e tal. Eu não gosto dessas ideias. Tem que se achar mesmo, então parem de ser babacas. Enfim. E aí, então,
O Miz meio que carregou o Raw esse ano, né? Ele teve envolvimentos lá na divisão feminina, ele foi envolvido na questão da storyline do Kurt Angle com o Jason Jordan, na questão da volta da aliança do Ambrose com o Seth Rollins, na volta do Shield, do Enzo Amore indo pra divisão Cruiserweight, do Samoa Joe retornando, do John Cena rivalizando com o Roman Reigns, tipo, tudo passou pelo Miz, tudo ele teve um jeito de orquestrar ali, né? Então, mano, foi um negócio muito legal esse ano de ver o Miz. Pra mim foi um dos caras que carregou ali o Raw, com certeza, né? Então, talvez tenha sido o melhor Superstar, junto com o Braun Strowman, que foi outro que foi muito bem esse ano, desde o Royal Rumble lá fazendo uma boa participação. Aí começou a rivalidade com o Roman Reigns, muito boa rivalidade longa e tal, foi o que credibilizou ele de vez lá, ele falando que nunca terminou com o Roman Reigns, virando ambulância, aí fazendo grandes combates com o Big Show, quebrando ringue, quebrando jaula, derrubando ambulância, derrubando maca. Várias loucuras que ele fez ali, destruição no SummerSlam, destruição no No Mercy, mas aí ele perdeu, infelizmente. Até que meio que se recompôs lá no Chelsea e tal, participando do time do Miz. Depois no Survivor Series foi o herói do time. Esse ano ainda tá em rivalidade com o Kane e disputar o título universal de novo. Foi bem o Braun Strowman, foi muito bem o Braun Strowman junto com o Miz esse ano no Raw. Talvez os melhores do ano, juntando com o do SmackDown ali. Que quem também foi bem esse ano, depois, no segundo semestre, foi o Kevin Owens e o Sami Zayn. Principalmente o Kevin Owens, que depois que o título americano veio melhorando muito comparado ao que ele estava desde o segundo semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano. Foi muito bem, rivalizando com o Shane, envolvendo o Vince, até Stephanie se envolveu, fazendo aliança com o Sami Zayn e tal, grande combate no Hell in a Cell. O problema foi no Survivor Series, esse só aparecido para atrapalhar, nem participando do combate, né? Eu acho que ele poderia, o Kevin Owens estar participando lá no time do SmackDown e traindo no meio da luta. No lugar do John Cena, que eu não sei por que ele entrou naquele combate até hoje. Mas enfim, de qualquer maneira, foram bem aí, vendo nos últimos SmackDown meio que carregando os principais acontecimentos. Claro que chega um ponto que enjoa, porque você nunca viu os caras se ferrar, então perde um pouco a graça, né? Fica meio que previsível, mas tudo bem. Foi o que deu um combustível pro SmackDown nesse segundo semestre, o Kevin Owens. AJ Styles foi bem em quesito combates e, tipo... eu achei ano passado dele bem melhor que ele desse ano, mas esse ano também foi muito bem. Coloco ele também no topo dos melhores do ano. Então eu colocaria aí o Neville na divisão Cruiserweight, que eu esqueci de citar aqui. A divisão Cruiserweight esse ano deu uma melhorada com o Neville surgindo, ganhando título, dominando pra caramba. Aí veio o segundo estágio com o Enzo Amore. O Enzo Amore serviu pra dar um pouco mais de... sei lá, visibilidade pro 2-5 Live, que cresceu muito na audiência. Muita gente não fala isso, mas o 2-5 Live tem mais audiência que o NXT, bem mais audiência do que o NXT. Claro que é pelo fato do NXT ser gravado, então você, tipo, não precisa ver exatamente na hora que passa, você pode ver no sábado, no domingo, ou simplesmente tá próximo do takeover, você pega e faz uma maratona assistindo todos os episódios, tá? Você tem essa vantagem do NXT. Já o 2-5 Live, mesmo que você dá pra você ver depois, o importante é que ele passa ao vivo, não é gravado, então você quer sempre ver ao vivo. E ele tem bem mais audiência que o NXT. E subiu também junto com o Enzo Amore, subiu as vendas. E tipo, virou um negócio mais engraçado, digamos assim. Então, eu preferia com o Neville. Eu particularmente preferia com o Neville, mas eu entendo a WWE ter utilizado o Enzo Amore para dar uma certa visibilidade ali pro show e tal. Então é isso. Faltou alguma coisa aqui? Eu acho que eu já falei sobre tudo relacionado a esse ano, né? Já falei sobre o Survivor Series, o time Raw com o time SmackDown esse ano também foi uma parte muito alta do show, uma parte bem interessante do show. Onde meio que teve ali uma guerra, né? Diferente do ano passado, que eles lutavam por lutar, e esse ano eles lutaram porque realmente tinha virado algo meio que pessoal ali, como o Shane traindo geral. Teve a volta do Shield também, que foi mais uma fanservice da WWE pra vender pra caramba. Eu achei bem clichêzona a volta do Shield, sem muita novidade. Eles basicamente saíram destruindo todo mundo, vencendo todo mundo. Teve o problema lá do Roman Reigns acabar ficando doente, aí viu o Kurt Angle todo avulso participar da equipe. Eu não gostei muito disso. Acho que poderiam ter planejado algo melhor pro Kurt Angle ter entrado nesse combate sem precisar anunciar coisa por Twitter, que foi um dos principais erros desse ano da WWE, ficar dando muito spoiler por Twitter, anúncio por Twitter, mas tudo bem, e o Shield voltou, teve umas coisas legais, rendeu uns bons combates. A volta da aliança do Ambrose com o Seth Rollins foi até interessante, mas a volta do Shield em si, eu sei lá, viu, tipo, eu acho que o Roman Reigns, até hoje eu não consegui ainda comprar a ideia de que ele aceitou o Seth Rollins de volta tão facilmente, sem o Seth Rollins fazer quase nada por ele, sabe? Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais, assim, arrogante, um pouco mais chato, igual o Ambrose foi também com o Seth Rollins, ao invés de
já aceitar ele de braços abertos, assim. Eu não gostei muito disso, né? Mas enfim, o Shield ainda tá ativo, parou um pouco ali por causa do Dean Ambrose agora que se lesionou. Mas aparentemente o Seth Rollins ainda é unido com o Roman Reigns e o Jason Jordan substitui o Ambrose. Então vamos ver até onde isso vai nos levar. Eu acho que vai render uma traição futura aí do Dean Ambrose. De qualquer maneira, galera, foi essa retrospectiva do ano de 2017. É claro que faltou algumas coisas aqui, porque é difícil falar sobre tudo, lembrar de tudo, mas vocês podem comentar aí nos comentários o que vocês acharam de 2017 e o que vocês querem que aconteça em 2018 na WWE. Então deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!